João 6, do 14 em diante. Glória a Deus. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estava por vir, com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. E ao desembarcar o dia, seus discípulos desceram para o mar e tomaram um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e ainda Jesus não viera ter com eles. E o mar começaram a interpolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 e 30 estádios, mais ou menos, uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar. Aproximaram-se e viram Jesus andando, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus disse: sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino final. Glória a Deus. Irmãos, mais uma vez está entre nós a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que esta noite, não diferente das demais noites, o Senhor vai falar aos nossos corações. Eu quero falar com você e ir direto ao assunto. Qual é o seu desafio hoje? Qual é o nosso desafio neste dia de hoje, neste momento? O que está sendo o seu desafio? Quando as tempestades vêm, quando as tempestades chegam na nossa vida, elas chegam com força, ela nos assusta, e a nossa primeira reação pode ser buscar ajuda de pessoas, nos aconselhar com pessoas, buscar alguém a nos ouvir, um ombro, uma mão amiga estendida. Quando o desafio, a dor, a solidão, a tempestade, as agruras, elas chegam, o primeiro passo meu e seu é buscar ajuda em coisas que às vezes, e pessoas que não podem nos salvar. Ela não tem condição de estender as mãos, porque é limitada tanto quanto nós, nem a elas. Elas estão enfrentando vales, valados, abismos, e com isso, com esse pensamento, essa nossa entrega primeiro às pessoas, não a Cristo, nós acabamos esquecendo de Jesus, e que só Jesus é o nosso porto seguro de verdade. Porque assim como você, eu também tenho limites, eu também tenho um tempo e um prazo, eu também tenho fracassos, fraquezas sobre a minha vida, a minha mente também vaga em preocupação, em lamentos, em dores. E talvez naquele dia eu não estou disposto a ouvir, também estou cansado, também estou limitado com as dores da vida, com os pesos da nossa responsabilidade. E naquele dia eu não posso, eu não tenho condição de te ajudar. E nós esquecemos por um tempo que só Jesus pode nos valer. Só Jesus tem a saída para mim e para você, e que Ele está atento, e que Ele está vendo todas as coisas. Ele é um Deus que não dorme, não tosqueneja, não se cansa, não se fadiga. E quantos que aqui estão esta noite, querida amada igreja de Cristo, que se esqueceram do Senhor? Em meio ao caos,
em meio à tempestade, à dor, à luta, às batalhas, se esqueceram do Senhor. E então, esta noite, a primeira verdade que eu quero passar à igreja é que Jesus não mudou. Ele continua acalmando tempestades, ventos, transformando mares revoltos em paz. Ele continua agindo sobre vidas, famílias, pessoas. Ele continua entrando em lugares que eu e você não temos condições de entrar. Jesus continua trabalhando em corações, em famílias, restaurando lares, curando enfermidades. Jesus continua apaziguando e Ele é, irmãos, maravilhoso e experiente. A palavra é experiente. Ele sabe fazer maus momentos em bons momentos. Ele sabe criar do deserto pomares extraordinários de frutos. Ele sabe acalmar tempestade e da tempestade fazer uma grande bonança. Ele não mudou, continua sendo o mesmo. Eu quero lembrar você que você tem um Deus que está assentado no mais alto trono, regendo todas as coisas, regendo toda a história. Ele continua dominando tudo e todos, cuidando de tudo e de todos. Ele continua sendo o mesmo Deus soberano, poderoso, maravilhoso, perfeito, fiel, e continua agindo, continua trabalhando, continua edificando lares, continua transformando vidas, continua curando os enfermos. Ele continua restaurando corações. Ele não mudou. Bem, e no meio da tempestade, a vida com Jesus não é um passeio no mar de águas calmas. Não, não. Às vezes nós temos esta ideia de que agora com Jesus está tudo bem. Não terei mais tempestade, o mar vai estar calmo, as águas não estarão mais agitadas. Não, não. A própria Bíblia aqui nos mostra que os discípulos, mesmo andando ao lado do Mestre, enfrentaram ventos fortíssimos, ondas que pareciam que iam virar o barco. Nós olhamos para esta mensagem que acabamos de ler, não diferente de nós. Assim somos nós. Nós também enfrentamos crises na família. Nós também passamos por vales, por valados, por abismos, por desertos. Nós temos hoje famílias sendo destruídas pela força dos vícios. Nós temos hoje famílias destruídas pela força do adultério. Nós temos hoje lares sendo desmanchados pelo desemprego. Nós vemos hoje famílias sendo dizimadas pela religiosidade. Nós vemos hoje famílias passando fome. Nós vemos hoje pregadores que antes eram verdadeiros mensageiros de Cristo, hoje trocando a primogenitura por um prato de lentilha, por prazeres momentâneos, trocando o Deus verdadeiro pelo Deus Mamon. Nós hoje estamos vivendo literalmente no meio da tempestade. Então, aqui cai essa ideia de que agora com Jesus é só calmaria. Não, próprio Cristo, no mundo tereis aflições, no mundo haverá levantes, no mundo haverá tempestades, e tempestades terríveis, e elas assustarão vocês, e elas colocarão vocês contra a parede, vocês terão momentos que perderão o foco, o fio da meada, vocês perderão o direcionamento, mas eu venci o mundo. Tem bom ânimo, tem bom ânimo, tem bom ânimo. A palavra diz que eu vou, Pai, mas vocês não estarão sozinhos.
Eis que enviarei sobre vós o Espírito Santo Consolador, que vos guiará, e consolará em toda a verdade, vos guiará. Então aqui é Jesus no meio da tempestade, literalmente. Aqui é Jesus dizendo: eis que estou convosco, Emanuel, é o Deus conosco. Você não está sozinha, você não está sozinho, não estamos sozinhos. Jesus está conosco no meio desta tempestade, quando os problemas surgem, quando as lutas chegam, quando a saúde está difícil, quando a família está em problemas e ninguém vê. Jesus vê, mas Ele não só vê, Ele não só assiste, mas Ele também nos guia, também nos dá de seu poder para atravessarmos as circunstâncias difíceis da vida. Por isso precisamos ser lembrados, mesmo quando o mar está agitado, Jesus continua no controle de todas as coisas. Ele não perdeu as rédeas da história, Ele continua controlando tudo e todos. Ele está na sala do juiz, do advogado, do promotor. Ele está no auditório, no meio da igreja, no centro da mensagem. Jesus está na sala do governador, na sala do prefeito, do presidente, do advogado, de todos eles. Jesus é aquele que está junto de nós a todo instante da nossa vida. Ele não é aquele que nos abandona, Ele não é aquele que vira as costas, não é um amigo que só está junto com você quando a coisa está boa, quando você pode fazer uma mesa farta. Quantos que já passaram pela sua vida e hoje já não mais estão? Quantos que eu estendi as mãos e são como eu, limitados, como você, foram embora, deixaram grandes prejuízos, não souberam voltar para agradecer. Mas Jesus é diferente. Ele está conosco em meio ao caos, em meio à tempestade, em meio à dor, em meio à tristeza, em meio ao luto, em meio ao desafio da vida. E esta noite está conosco, está enchendo o nosso coração com a sua palavra. A mão do Senhor está estendida a você, a mão do Senhor está estendida a mim, está estendida a todos nós. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. A ordem de Jesus é: você está onde deveria estar? Quando nós olhamos aqui, irmãos, para a referência bíblica em Mateus 14, 22, logo em seguida, Jesus instituiu os discípulos a entrarem no barco, e fossem adiante dele para o outro lado. Talvez você não prestou atenção aqui. Pode parecer estranho, mas os discípulos só entraram no barco porque Jesus mandou. Jesus mandou que eles fossem para o barco. Por que Jesus mandou que eles fossem para o barco? Você já parou para pensar aqui, para analisar essa fala? Se Jesus conhece todas as coisas, é onisciente, sabe de todas as coisas, conhece tudo e todos, Jesus mandou eles direto para dentro da tempestade. Está vendo como a sua e a minha prova é a agenda de Deus, desde que vivamos biblicamente? Está vendo que eu não tenho direito de vir aqui pregar contra a sua prova? Não tem esse direito. Precisa desmistificar essa história. É Jesus que mandou os discípulos para dentro do mar para prová-los. E detalhe, Deus não está provando o limite de ninguém, porque aquele que criou sabe o quanto cabe. O homem, para fazer este copo, ele sabe que isso aqui, não sei, tem 250 ml, ele não vai colocar ali para testar, colocar 500, porque não cabe. Assim é Deus. Se os homens criam algo e dizem: ó, o limite disso aqui é isso. Que história é essa que Deus prova a nós para testar a nossa fé? Não, irmãos. Deus não testa limite de ninguém. O Criador não está aqui para viver testando o limite de ninguém, porque aquele que criou sabe quem criou.
E sabe que somos limitados. Então por que Deus nos testa, irmão? Por que Deus permite prova? Para aproximar eu e você de Deus. Já, irmãos, o vaso em Jeremias 18 quebrou na mão do oleiro. E por que o vaso quebrou na mão do oleiro? Porque ele resistiu à ação do oleiro. Quebrou na mão do vaso. Leia Jeremias 18. E quando o oleiro trabalhava no vaso, moldando, transformando, ele quebrou na mão do oleiro. Resistiu à ação do oleiro. Ele não resistiu às provações. Ele não aceitou, melhor dizendo, ele não aceitou, não foi humilde. Humildade não é viver de cócoras. Humildade não é aceitar o outro pisar, não é isso, irmão. Humildade é aceitar o desígnio de Deus, a vontade permissiva do Senhor em nós. Ser manso é aceitar isso. Humilde é entender que nós não temos limite, não temos força, não há força em nós. E não há aceita, agora é ser manso. Aceitou a vontade de Deus. Isso é ser manso. Ser humilde é reconhecer que não há nada em nós que não venha do Senhor, que possa nos alegrar. Tudo precisa vir de Deus. O desígnio, a vontade, o querer, sua justiça, sua bondade e a graça. Humilde é dizer assim: Senhor, eu não tenho força, eu não sou melhor que o irmão, eu não sou melhor que aquela irmã, eu não sou melhor que ninguém, dentre todos que aqui estão, sou mais miserável. Paulo reconheceu isso. A humildade é a sala da espera para a honra. Humildade é baixar a voz e reconhecer que Deus é soberano, que Deus é poderoso. Humildade é a sala de espera da honra, para ser honrado diante do Senhor. Jesus agora enviou os discípulos para o mar, sabendo que ele se agitava. Jesus deu ordem para que, deu ordem, não pediu, deu ordem para que eles atravessassem. Esta é simbolizando as nossas provas, irmãos. Que direito tenho eu de vir aqui pregar contra a sua prova? Essa prova vai acabar, essa luta vai acabar, essa prova. Quando a prova é permissão de Deus. O que nós precisamos é adquirir fé, receber fé em meio à prova. Pregar Jesus Cristo para quem está provado, provada. Anunciar o Evangelho para quem está vivendo num momento depressivo, de ansiedade, de dor, de luta, de guerra, de tribulação, de batalhas, de levantes, de açoites. É levar para a igreja a palavra de Cristo, aonde você vai ouvir e receber fé, esperança, paciência. Jesus então está, às vezes aqui parece estranho, mas se você está enfrentando uma luta hoje, não pense que Deus abandonou você. Não pense que Deus virou as costas para você. Não pense, e ninguém tem o direito de pregar a você. Essa prova vai acabar, essa luta vai acabar, o diabo se levantou contra você. Que diabo que nada, irmãos. A prova, ela aproxima o crente de Deus. Agora eu concordo com você. Se você está em tentação, é o diabo. Esse sim. Procura nos tentar, para nos derrubar. Mas você primeiro abriu a porta, sua carne. Seu maior inimigo não é o diabo, não é o mundo, é você mesmo. Abrimos o coração, carne, e demos lado para as emoções. Nós saímos da presença de Deus. O vaso resistiu à ação do oleiro, quebrou. E ao resistir é porque o seu sentimento, sua carne sobressaiu. E agora ele deu lado para o mundo. E o diabo aproveitou aquela circunstância e tentou ele. E ele caiu. Perdeu. Diante da circunstância, perdeu a presença de Deus. Perdeu a sensibilidade do Espírito Santo. O coração está gelado, frio, distante do Senhor. E isso sim afasta de Deus.
Mas ambos, tanto o provado quanto aquele que está tentado, precisa ouvir o Evangelho, precisa ouvir palavra de Deus que fala da pessoa de Cristo, que nos alerta: beba o cálice da salvação. Aos que estão provados, Jesus está no teu barco. Aos que estão tentados, Jesus morreu pela tua vida, entregou a vida dele para que você vivesse. É tempo de arrependimento. Levante as tuas mãos aonde você estiver, arrependa-se de seus pecados, não permita ser tentado pelo diabo, nem por você, nem por mundo. Jesus morreu para que você tivesse vida, ele morreu para que você tivesse esperança, ele morreu para que você se reconciliasse com o Pai. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas você que está sendo provada e provado, o Senhor está no teu barco, ele está andando comigo, ele não é indiferente de você, ele assiste você, te dá força, te dá vigor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele te alimenta com a palavra, ele é lâmpada para o teu pé, luz para o teu caminho. O Espírito Santo de Deus, que é o azeite, vai encher o teu vaso, que é o combustível para que a lâmpada, que é a palavra, continue acesa na tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se tem tempestade, tem palavra de Deus. Se tem luta, tem botija cheia de azeite. Se tem tentação, tem tempo de arrependimento. Se tem tentação, tem palavra de Deus, o Espírito Santo abordando, confrontando o seu pecado. Se tem tentação, também tem da graça de Deus para te perdoar. Se tem tentação, também tem as infinitas misericórdias de Deus para te salvar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. A escuridão não é prova de abandono, irmãos. Enquanto os discípulos lutavam contra as ondas, versículo 17, já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. Ele é o nosso intercessor. As ondas escuras, eles se sentiam sozinhos. Aqui está falando de prova, de tormentas, tribulações, não de tentação. No momento de dificuldade, Jesus não estava distraído. Jesus, a Bíblia diz que ele estava no monte, orando. Estava no monte, observando, assistindo de longe. E não é diferente de hoje. Por mais que a tua vida esteja sendo atribulada, passando por momentos de dor, de angústia, momentos de escuridão sobre sua vida, mares revoltos, Jesus está sentado no mais alto monte, assistindo eu e você. Jesus está sentado no mais alto monte, intercedendo por mim, por você. Jesus continua assentado no monte, ele é o nosso intercessor. Mesmo quando o silêncio é grande e parece que nada está acontecendo, Jesus está agindo ao seu favor, e eu tomo posse desta palavra. Talvez você não perceba, talvez você não consiga ver, mas ele já está trabalhando, ele já está agindo, ele já está com a mão dele poderosa, mesmo que você e eu não percebamos. Mas tenha paz do coração, mesmo que os mares são revoltos, mesmo que a vida está abalada, mesmo que há uma escuridão sobre você, incertezas, dúvida, talvez do seu coração, não sabe se toma direção à direita ou à esquerda. A palavra está dizendo: olhe para frente, Cristo, não pare, não desista, o Senhor continua te observando, ele é o foco da tua vitória, ele é a vitória da igreja, ele é a paz da igreja, ele é a reconciliação da igreja, ele é a bênção da igreja, ele é a graça revelada, é o Filho de Deus, é o soberano Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Coloque tua vida nas mãos do Senhor, ele é fiel, ele não mudou. Mesmo que quando você ora e parece que Deus não responde, lembre-se, Jesus está orando por você. O que é orar? É velar, é cuidar, é falar de você, é ir ao Deus soberano, interceder a você. Como você intercede a Deus, assim Jesus intercede. Como você ora para o Espírito Santo, assim Jesus ora para Deus, intercede a Deus Pai. Louvado seja o nome santo do Senhor. O silêncio de
Deus não significa ausência, mas preparação. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mesmo que todo o seu lado está vazio, calado, sem resposta, creia, o Senhor está vendo você, Ele está preparando algo novo. Eu tomo posse. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus está agindo. Louvado seja Deus. Se cremos, veremos a glória de Deus. Se cremos, veremos a preparação do Senhor. Louvado seja Deus. Tem graça a você esta noite, tem graça a mim esta noite. A graça de Deus se faz presente aqui, a graça de Deus se faz presente aí, a graça de Deus se faz presente para o teu filho longe, a graça de Deus se faz presente a você que está longe, a graça de Deus se estende a este mundo, a misericórdia de Deus banha esta terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tome posse. Louvado seja o nome santo do Senhor. A graça é maior que a tua dificuldade, a graça é maior que a tua incerteza, a graça é maior que a tua vergonha, a graça é maior do que a tua dor, a graça é maior que a tua angústia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. A graça é maior que todos nós. A graça é maior que a mentira. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus está preparando o caminho. Louvado seja Deus. Ele não mudou. Se tem tempestade, tem preparação. Se tem tempestade, tem os olhos de Deus em cima de nós. Se tem tempestade, tem as mãos do Senhor agindo sobre mim e você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. E o poder de Deus, o poder de Jesus transformador. Agora, para aqueles que estão tentados, já estão na janela da tentação, saia daí agora, em nome de Jesus. Olhar e dizer: não vai mais acalmar a tempestade. Não, isso é tentação. Isso está tirando você da presença do Senhor. Mas a minha oração esta noite, para encerrar a palavra, é que aonde você estiver agora, erga suas mãos. Aonde você estiver, arrependa-se, diga: Senhor meu, Salvador meu, me perdoe das minhas palavras que proferi, da tentação que eu entrei. Os meus pés quase resvalaram, quase eu morri na tua presença. Aonde você estiver, eu quero fazer um apelo no meio da palavra. Neste momento, levante as tuas mãos. Eu me arrependo, eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, eu falei palavras e o Senhor não se agradou. Eu preciso do teu poder. Se humilhe, ou aquele que se humilha aos pés do Senhor recebe a graça, recebe o perdão, recebe a misericórdia. Aonde você estiver agora, se você foi tentado ou tentado e por um momento pecou diante do Senhor absurdamente, vergonhosamente, mas o seu coração está triste, esta mensagem está tocando no teu alma, esta mensagem está tocando no teu coração. Levanta as tuas mãos, diga: eu me arrependo dos meus pecados, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero voltar para o Senhor, eu quero sair da janela da tentação, eu quero ir para a janela da adoração, dizer como tu és bom, como tu és maravilhoso, como tu és digno de honra, como tu és digno de glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu te amo, meu Senhor, eu te amo, meu Jesus. Perdoa os meus pecados, me arranca desse abismo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. E então Ele vai estender as mãos a você. Há perdão para aquele que se arrepende genuinamente. Há misericórdia para aquele que se lança aos pés de Jesus. Saia desse calabouço, desse abismo. Se o vaso quebrou, resistindo à ação do oleiro, esse é o momento. Reconcilie com o Senhor. Nós vamos orar agora. Reconcilie-se com Ele. Para aqueles que estão provados, aproveite esse momento para viver o melhor de Deus, que é Cristo, em sua vida. O melhor de Deus em sua vida é Cristo. Aproveite esse momento. Viva o Senhor Jesus. E para você que veio aqui tentado, reconcilie-se com Ele. Arrependa-se. Se lance aos pés da cruz. Tem salvação esta casa. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.